César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. João capítulo 3, versículo de número 16. Só esse. Nós vamos falar um pouquinho rapidamente, daqui a pouco tem um batismo. Glória a Deus. A água está quentinha, viu, gente? Aleluia. Falei para Jesus, mas na semana do batismo o senhor deu uma... É para testar a fé, gente. Glória a Deus. João capítulo 3, versículo 16, talvez acho que nos versículos mais conhecidos da Bíblia, nós iremos ler e falar um pouco sobre esse amor de Jesus sobre as nossas vidas. João 3,16. Você que achou, diga glória a Deus. Você que não achou, diga, pastor, estou procurando. Eu espero. Glória a Deus. João 3,16. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode fechar o teu coração? Fechar a tua Bíblia. Não feche seu coração, senão a palavra não entra. Fecha a sua Bíblia. Ah, Jesus, misericórdia, glória a Deus. Pai, nós te damos graça. Nosso coração é cheio de alegria, Deus, porque nós estamos na Tua casa e com o coração aberto para ouvir a Tua palavra. Nosso coração é uma terra fértil, ó Deus, a qual nós nos preparamos para receber dessa boa semente que é a Tua palavra. E eu peço, Espírito de Deus, fala conosco, ó Deus, através dessa simples, rápida palavra, mas com certeza, ó Deus, cheia da Tua graça, cheia do Teu amor. Pai, abençoa cada vida que aqui está. Abençoa, meu Deus, cada família que aqui está representada. Que os céus estejam abertos sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E que possamos continuar vivendo esse propósito, esse projeto que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Nós consagramos esse momento ao Senhor, em nome de Jesus. E você que crê que Deus vai falar contigo, diga graças a Deus. Dá um sorriso pro irmão do lado e fala assim, não fecha o coração não, irmão, abre ele, viu? Quero mandar um beijo pro pastor Valtinho. O pastor Valtinho está se recuperando no hospital, né? Nós estamos orando pelo senhor, viu, pastor Valtinho? Sei que o senhor está aí assistindo lá do hospital. Nós queremos dizer que a igreja ama o Senhor. Nós estamos ansiosamente esperando o senhor voltar. Eu já disse para o senhor essa semana aí, que se o senhor não voltar logo, eu vou despedir o senhor, viu? Glória a Deus. Eu brinco com ele. Gente, eu quero que você feche todas as brechas que possa atrapalhar o teu entendimento, teu coração, de atrapalhar, de realmente dessa semente ser plantada no teu coração nessa manhã. Eu quero que você realmente esteja bem aberto a tudo aquilo que o Senhor tem para falar. Queridos, a nossa vida não se resume a essa vida terrena. Paulo vai dizer que medíocre é o homem que acha que a nossa vida se resume a 60, 70, 80 anos que se passam nessa terra. Uns mais, outros menos. Mas a nossa vida ela não se resume a esse tempo que nós estamos. O que nós, como igreja, precisamos entender que este é um período que nós estamos nessa terra. Mas esse período a qual nós estamos aqui, um dia ele vai se findar. Um dia ele vai terminar. E eu me aproprio disso dizendo para você que o próprio salmista, no Salmo 90, ele vai falar rapidamente sobre o que é a vida de um homem. A vida do homem, ele se resume dizendo que é uma flor que nasce pela manhã, que ela cresce, mas com o sol da tarde ela vem murchar e ela morre. O que o salmista está dizendo? Nesse caso, o salmo escrito por Moisés, no Salmo 90. Ele está dizendo aqui nessa terra, o homem tem um começo, o homem tem um meio. E o fim chegará para todos. De um jeito ou de outro, irmãos, nós esperamos ansiosamente a volta de Jesus. Nós, como igreja, o apóstolo Paulo nos ensina a nós olharmos para frente e já desejarmos ainda mais a volta de Jesus, e esse é o papel da igreja. Mas se Jesus não voltar nos buscar, se Jesus não voltar, de alguma forma nós subiremos, seja ela passando pela sepultura ou não. Uma coisa nós temos certeza: um dia nós viveremos a vida eterna. E a vida eterna se resume a dois caminhos, e eu preciso falar isso.
Existe o caminho da condenação a qual nós seremos a quem não entregou sua vida para Jesus, a quem não reconhece Cristo como Salvador, e daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso, que não é só frequentar a igreja, não é só estar aqui no templo, não é só estar aqui cumprindo a nossa obrigação de um tradicionalismo de estar na igreja, de frequentar culto, não, é muito mais do que isso, é viver, é estender o nosso coração para que o Espírito de Deus faça boa obra em nós. Então a vida se resume a esses dois caminhos. Não existe um terceiro caminho. Não existe um meio termo, uma outra oportunidade. Não existe uma nova chance após a morte. Nós precisamos entender, após a morte, um dia todos nós, a começar daqueles que já foram sepultados e aqueles que foram por últimos arrebatados ou não, todos nós passaremos pelo julgamento. Todos nós. Não tem questão de dinheiro, não tem questão de cargo dentro da igreja, não tem posição nenhuma, todos nós. E essa é o recado que Jesus dá. Para mim, talvez o versículo mais conhecido da palavra de Deus é esse capítulo aqui, esse versículo aqui, que resume o tamanho do amor de Deus por nós. Se não fosse por Jesus Cristo, nós estaríamos condenados. Se não fosse pela morte de Jesus, pelo sangue derramado de Jesus, não existiria uma forma de nós sermos libertos do pecado. Nós já estaríamos diretamente entregues a mãos de Satanás e a condenação estava sobre a nossa vida. Nesse mesmo texto, quando o apóstolo João vai estar escrevendo, no capítulo 3, versículo 14, ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer, olha, vocês olhem para a serpente no deserto. Assim como a serpente no deserto foi uma forma de libertação do povo de Israel, quando eles estavam diante do Monte Sinai, num tempo difícil, onde eles estavam adorando o bezerro de ouro, Jesus agora é essa serpente. Mas pastor, parece meio controverso aqui, por quê? Porque a serpente é a representação de Satanás, do pecado. Só para você entender uma coisa, isso é tão sério, a morte de cruz, e ela é tão radical na nossa vida, que o símbolo de quando nós olhamos para Jesus naquela cruz, carregando o nosso pecado, é justamente esse símbolo que nos mostra, está todo o pecado, e Jesus estava ali carregando toda a condenação que estava sobre nós. Jesus estava levando sobre os seus ombros. A Bíblia vai dizer que a imagem de Cristo, ela não era boa naquela cruz, ao ponto dele mudar a sua fisionomia, dele mudar o conceito de olhar, não existia beleza nenhuma. Por quê? Porque o peso do pecado estava. Agora o que eu quero que você entenda uma coisa, essa foi uma decisão de Jesus por nós. A decisão que nós estamos tomando, e aqui alguns irmãos estão tomando, primeiro foi tomada por Jesus. Primeiro foi derramada por Cristo na cruz do Calvário. O que nós estamos fazendo hoje, esses irmãos e alguns que já desceram pelas águas do batismo um dia, estão apenas dizendo o seguinte: eu estou apenas correspondendo com Cristo o que Cristo um dia fez por mim. Agora preste atenção, quando Jesus está falando isso, ele está falando com um líder religioso. E olha que interessante isso, Jesus não fala de nascer de novo para aquele rapaz chamado Zaqueu. Olhe para cá, preste atenção. Zaqueu não conhecia, não era um religioso, não era um frequentador de sinagoga. Jesus não fala com Zaqueu sobre nascer de novo. Jesus não fala com aquela mulher prostituta que queriam apedrejá-la em João capítulo 8. E Jesus disse, olha, quem de vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Jesus não fala disso com essa mulher, nascer de novo. Mas Jesus vai falar nascer de novo na água e no Espírito para um líder religioso, alguém que frequentava a igreja. E aqui está a prova para mim e para você que só frequentar a igreja, não ter uma vida transformada, não adianta em nada. O nascer de novo da água e do Espírito é uma posição, é um direcionamento. Não é algo que faz você ser incluso dentro de uma igreja, de uma comunidade evangélica, não. Nós precisamos derrubar a nossa mente. Isso não é um ato religioso, isso é um mandamento de Jesus. Olhe para cá. Jesus está dizendo para Nicodemos, Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário você dar a oportunidade para que o Espírito de Deus arranque a religiosidade do teu coração e permita que você se torne uma nova criatura em Cristo Jesus. O que Jesus estava dizendo? Mudança, transformação, arrependimento. Porque o evangelho de Cristo, irmãos, ele se resume a isso: arrependimento, mudança de vida.
É deixar algumas coisas para trás, é abrir mão de algumas coisas que satisfaz a minha carne, a minha vontade, para fazer a vontade soberana de Deus. A partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, olhe para cá, essa vida não é mais minha, eu não tenho mais o controle dela. Quem direciona a minha vida a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, não sou mais eu, mas é Jesus Cristo. E o que nós fazemos muitas vezes, por medo e da insegurança do amanhã, porque é isso que Satanás trabalha no teu coração dizendo no que vai ser amanhã, e nós queremos resolver do nosso jeito, nós entregamos e retiramos a nossa vida. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você tem que entender que a tua vida está nas melhores mãos, e Ele sabe o que é melhor para você. Talvez você está dizendo, pastor, mas uma porta se fechou quando eu entreguei minha vida para Jesus. Não, irmãos, essa porta com toda certeza seria um desastre na tua vida. Jesus sabe a porta que fecha, Jesus sabe a porta que abre. Tem muito não de Jesus que você vai entender na eternidade, porque foi livramento de Deus. Jesus está dizendo para você hoje, a melhor coisa que você tem nessa terra é dizer para Ele que a tua vida está nas mãos dEle, e Ele vai conduzir a tua vida. Nicodemos, é necessário nascer de novo. E esse homem lhe faz uma pergunta: mas como pode alguém que já é velho, alguém que já tem uma certa idade, nascer de novo? Ele faz até uma comparação dizendo, é possível entrar novamente no ventre da mãe? Jesus está dizendo, não, você não está entendendo. Porque Jesus estava dizendo aqui, nesse posicionamento, e essa era a pregação de João Batista, essa foi a pregação de Pedro, essa foi a verdadeira pregação de Jesus Cristo. Você precisa se arrepender, você precisa mudar o trajeto da sua vida. Como eu disse, não basta ser apenas frequentador de igreja, não basta ser apenas um bom religioso, alguém que chega no todo mês, ele dizima, ele oferta, porque ele tem um cargo, uma posição na cabeça de uma obrigatoriedade. Nós não entregamos para nós recebermos, nós já recebemos a graça de Deus, e é por isso que nós entregamos. O que acontece é que desenha um evangelho do contrário, e muitas pessoas falam assim, não, eu tenho que fazer para Deus me abençoar. Meu irmão, muda isso, vira essa chave da tua vida. Quando você entende o que é o amor de Jesus na cruz do Calvário, você não faz para Ele abençoar, Ele já fez, e é por isso que você faz aquilo que Ele pede para você. Só que nós somos tão trabalhados na nossa mente de uma troca com Deus. Tem gente que fala assim, olha, eu vou fazer um voto com Deus, e esse voto ele coloca uma condição para Deus. Irmãos, quando o Senhor te chama para um voto, na verdade já é uma forma de você agradecer antecipadamente por tudo aquilo que o Senhor já fez por você. Nós precisamos desconstruir essa ideia de materialidade aqui na terra. Nós precisamos desconstruir essa ideia de coisas carnais, porque isso, como o próprio Jesus disse aqui, vai passar. É um vento que passa, é um vento que sopra, uma tempestade que vai passando, uma hora acaba. Nós precisamos entender de todo o nosso coração que o maior alvo de nosso, Jesus Cristo, é aquele quando nós olhamos para a cruz do Calvário e entendemos que Ele já fez por mim. Ele morreu para que você tenha vida eterna, Ele entregou sua vida na cruz para que você possa ter vida eterna. A maior alegria de alguém não é quando conquista um prêmio, uma conquista material, mas a maior realidade e alegria no coração de um homem de Deus é saber que o nome dele está escrito no livro da vida. Essa é a verdadeira essência do evangelho. Jesus disse, aquele que é nascido da carne é carne. Jesus está dizendo, não é uma mudança exterior somente. Porque tem pessoas que elas se maqueiam. Ela coloca uma Bíblia debaixo do braço. Ah, meu Deus do céu, preciso falar disso. Ela já entende qual é o vocabulário crentez. A paz do Senhor. Glória a Deus, está amarrado. Quem sabe que está amarrado o quê? Não, Deus vai prover. Oh, glória a Deus. Ela já se veste, caracteriza. Parece que ela, desculpa irmãos a expressão, mas é para você entender. Parece que ela coloca uma fantasia de crente. E ela desfila. Porque o que é nascido da carne é carne. Mas o mais importante não mudou. As velhas práticas não foram deixadas.
As coisas não foram realmente transformadas na sua vida. Então ela frequenta a igreja, ela se veste de crente, ela tem uma prática de ser dizimista, de ser ofertante, porque todo mundo falou, tem que ser dizimista. Não, irmãos, isso é uma prática da carne. Aquele que é nascido da carne é carne. E a mudança que Cristo quer de mim, de você, não somente dos 50 e poucos que vão se batizar, mas nossa, diariamente é essa, uma mudança interna, uma transformação interna. Abrir mão de coisas que me atrapalham na comunhão com Deus, abrir mão de coisas que estão me levando para distante. Eu preciso entender que o velho homem precisa morrer, eu não posso ressuscitá-lo todo dia. Aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, aquele que é transformado de verdade, a sua mudança não é uma mudança externa, a sua mudança é uma mudança interna. É uma transformação de dentro para fora. Aquela mágoa começa a vazar embora. Aquele pecado de estimação que a gente cuidava dele, e bem naquele quartinho que ninguém sabia, mas aquele pecadinho de estimação, aonde talvez a sua esposa, o seu esposo, o seu pai, a sua mãe nunca imagine, porque quem olha no estereótipo vai olhar para você e vai falar assim, meu Deus, é a pessoa perfeita, é o homem perfeito, é literalmente uma pessoa perfeita, eu quero ser. Só que o interior não está transformado, não nasceu de novo, não deu oportunidade para o Espírito para fazer a transformação interna, abrir mão de coisas. Você começa a renunciar a algumas certas coisas. Nós precisamos entender que não é somente a nossa vestimenta, a forma de falar, mas a nossa transformação começa de dentro para fora. Eu começo a olhar para algumas coisas que antes satisfazia a minha vontade, isso já não importa mais. E alguém vai olhar para você e vai dizer, rapaz, você está diferente. Você saía do trabalho, o primeiro boteco que se encontrava, você já parava e ficava ali com seus amigos, deixava a sua esposa em casa, de repente você começa a mudar. Isso é uma obrigação, pastor? Não, é uma naturalidade de quem nasce no Espírito, é uma transformação de dentro para fora. Pastor, aquele fulano era um mentiroso e hoje eu vejo a mudança nele. Ah, mas alguém obrigou ele a fazer isso. Não, irmãos, é a trabalhar do Espírito Santo internamente, porque o nascido da carne permanece na carne, mas quem é nascido do Espírito vai tendo uma transformação. E ninguém está no propósito perfeito ainda. Nós estamos em manutenção todos os dias da nossa vida. Há uma reforma dentro de nós, há uma transformação interna. Ninguém se converte, irmãos. Existem casos, mas tudo bem, mas mesmo assim existe um processo. Como Paulo, ele teve um encontro em Atos capítulo 9 e já se entregou para Jesus imediatamente. Mas a nossa vida é uma conversão constante, ela é uma conversão diária. É por isso que tem muitas pessoas que não querem ser confrontadas pelo Evangelho. Olhe para cá. Preferem viver uma vida medíocre, colocar em risco a sua própria salvação, do que dar uma oportunidade para Jesus mexer. Por quê? Porque o pecado massageia o seu ego. O pecado faz você se sentir bem em determinado momento da tua vida, mas quando você coloca a cabeça no travesseiro, é um peso de acusação de Satanás. Quem é nascido no Espírito, mesmo que ele atravesse em algum momento de pecado, o arrependimento é fruto na vida dele, e rapidamente o pecado é lançado fora, e ele volta a olhar para a cruz do Calvário e dizer, não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Jesus disse, o vento sopra para onde ele quer. Irmãos, aqui neste lugar, aqui hoje, tem pessoas que eram desacreditadas por outras pessoas. Tem pessoas aqui que nunca imaginou que estaria vivendo o que ela está vivendo hoje, porque sempre foi uma pessoa chutada. Cresceu talvez ouvindo, você nunca vai ser nada. Talvez cresceu ouvindo situações que realmente te machucasse. Você é literalmente alguém que não tinha sentido nenhum na vida, mas o vento do Espírito soprou um dia em você. Você é um improvável. Nós somos improváveis, porque nós um dia fomos tocados por esse vento. E a obra de Jesus, ela é tão maravilhosa, que ela pega aqueles que um dia foi rejeitado. Alguém olhou e falou assim, ixi, esse aqui não vai dar nada na vida. E talvez isso você ouviu de dentro da tua casa, de pessoas que você amava. Aí vem um vento, e aquela pessoa ela é transformada. O Espírito de Deus começa a transformar.
Lembra que eu disse, aquele que mentia já não mente mais, aquele que roubava já não rouba mais, aquele que frequentava alguns lugares que não eram desejados, e você sabe disso. E esses lugares talvez não sejam somente lugares físicos, mas lugares virtuais. E agora, pelo Espírito de Deus ter soprado na tua vida, alguém que era improvável começa a ser transformado por esse poder do Espírito Santo de Deus. Você começa a ver mudança na vida das pessoas. O Evangelho traz mudança. É por isso que você conhece a árvore pelo fruto. Não tem como você dizer que você é de Cristo, mas se as suas atitudes não são de Cristo. Porque quando o vento sopra, ele nos leva, ele conduz a nossa vida para onde a gente quer, para onde a gente, ou melhor, para onde Deus quer. E essa é o papel do Espírito de Deus. Nós somos improváveis, mas pelo vento do Espírito, pela presença do Espírito Santo, hoje nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Como eu disse e repito, Jesus não quer que você frequente somente uma igreja, uma congregação. Isso é importante e fundamental aqui na terra. O que Jesus quer é que você reconheça a grandeza dele, entregue definitivamente a sua vida nas mãos dele, e ele te conduzirá. E saber que um dia tudo isso vai acabar e viveremos a eternidade, porque essa promessa vai se cumprir na igreja. E se você crê nisso, aplauda Jesus nesse lugar. Oh! E eu vou encerrar. Versículo de número 14. Como Moisés levantou a serpente, isso importa também que o Filho do Homem seja levantado. Jesus estava dizendo, um dia vocês vão entender tudo isso. Jesus estava dizendo para aquele religioso, um dia você vai entender que não é uma religião. Existe um caminho. Jesus Cristo, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. E quando nós olhamos para a cruz do meio, que era minha, representava a minha cruz. Aquela cruz, Barrabás, é a representação nossa. Mas ele decidiu nos amar primeiro. É por isso que eu vou usar, abre aspas aqui, que nós devemos esse amor para ele, porque ele nos escolheu primeiro. Você é um incapaz. Você era alguém improvável, mas ele te escolheu. E ele não te escolheu somente por escolher. Ele te escolheu para um propósito. E aí o próprio João vai dizer, foi levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu encerro aqui. Volto a dizer para vocês, a nossa vida não se resume a esse tempo só. Todos os dias, quando eu tenho uma nova oportunidade com Cristo, quando eu abro os meus olhos pela manhã, eu preciso entender que ali o Senhor está gerando em mim uma nova oportunidade de ser o melhor homem, de ser a melhor mulher, de ser o melhor filho, de ser o melhor pai. Ali Jesus está dando a oportunidade, porque um dia haverá um tempo que não vai ter mais tempo. Não haverá possibilidade, olhe para cá, irmãos, eu preciso ser firme dentro da palavra, porque é isso que o Senhor tem nos levado a orar, por arrependimento, por mudança, por transformação. Porque o evangelho fica sendo muito medíocre se apenas falar aquilo que massageia o seu ego, aquilo que favorece a sua vontade, aquilo que deixa você acomodado. O evangelho é transformação, o evangelho é renúncia. Quando Jesus disse para os seus discípulos, vocês querem me seguir? Neguem-se a si mesmo. A vontade de vocês já não vale mais, o desejo de vocês já não vale mais. Nós precisamos entender, nesses dois versículos 15 e 16, classicamente Jesus está dizendo vida eterna. E essa vida que eu tenho aqui nessa terra não é uma vida eterna. O meu corpo, a carne voltará para o pó, como diz no Salmo 90, do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. A nossa alma vai dar conta diante do Senhor, e a alma, onde está o nosso sentimento, onde estão nossas emoções, ela será julgada diante do trono de Deus, e o nosso espírito volta para Deus, porque esse é o princípio de todas as coisas. Então Jesus está dizendo, isso aqui vai acabar. Nós estamos demais apegados a coisas terrenas, e nós estamos esquecendo do principal. Nós estamos esquecendo que não há outra forma de nós vivermos a eternidade com Cristo se não for através de Cristo, e não é de qualquer jeito. Não é um evangelinho fácil, irmãos. É um evangelho de renúncia,
É um evangelho de dizer não para nossa vontade e sim para a vontade de Deus. Pode perguntar para qualquer um deles aqui, se algum deles tem uma arma na cabeça, que alguém está obrigando eles a fazer isso. Não, porque isso é uma decisão. E tem pessoas aqui que Jesus já te chamou para esse evangelho e você está lutando, relutando, fugindo de um propósito. Haverá um tempo que não teremos mais tempo. Não haverá possibilidade de nós chegarmos diante do Senhor e dizer: Jesus, olha, eu não sabia disso. Se você não sabia disso, hoje você está sabendo, irmão. Não tem mais como ter essa desculpa. Nós precisamos nos posicionar. Há uma igreja que precisa ser gerada por arrependimento, deixando as velhas práticas, deixando as minhas vontades, deixando o que agrada a minha carne, deixando o que massageia o meu ego. Evangelho de verdade, evangelho de transformação. O diabo disse esses dias atrás, através de uma pregação, que o diabo não teme a palavra que nós aplaudimos. O diabo teme a palavra que nos confronta e traz em nós arrependimento de mudança. Palavra de prosperidade. Você vai vencer, você vai conquistar. Amém, irmãos? Eu também creio e profetizo isso sobre a nossa vida, mas essa palavra só massageia o meu ego. Isso apenas me faz sentar num banco, numa poltrona de conforto e deixar a minha vida do mesmo jeito. O verdadeiro evangelho é aquele que faz você mudar, aquele que faz você transformar, aquele que faz você abrir mão de coisas que estão te atrapalhando e podem te levar para o inferno. Jesus está nos confrontando hoje, dizendo para a igreja: arrependimento. Nós precisamos nos arrepender das velhas práticas, olhar para Jesus e reconhecer esse amor de Cristo, a qual Jesus morreu na cruz do Calvário para a remissão dos pecados. É um presente de Jesus, mas escute só, esse presente é só para quem pega, não é para quem olha e fala: que bonito que é, que presente maravilhoso. Não, o evangelho de Cristo é transformação. Se coloque de pé que eu quero orar para você. Glória a Deus. Se você puder, coloque a mão no teu coração. Eu quero rapidamente fazer uma oração por você, para que essa palavra do Espírito de Deus, ela venha ser como ela é, uma boa semente no teu coração. Jesus está dizendo para alguém aqui hoje: abra mão de algumas práticas, deixe de lado algumas coisas que você sabe que está errado. Não há uma mudança somente externa, é uma mudança interna dentro de nós. Pastor, eu já me batizei, agora estou tranquilo. Não, agora nós começamos uma nova vida. Nós iniciamos aqui para frente uma nova oportunidade em Cristo Jesus. Você já é batizado? Pastor, então agora eu estou tranquilo, posso fazer o que quiser. Não. Abandona esse pensamento que te faz se condenar a ser escravo de pecados e não te libertar. Você está colocando em risco a sua salvação. Pai, obrigado pela palavra de vida. Pai, nós não viemos aqui ouvir aquilo que nós queremos, nós viemos aqui ouvir aquilo que nós precisamos. É com o nosso coração cheio de alegria, Espírito Santo, que nós vemos hoje um avivamento nessa casa, porque são mais de 50 pessoas que decidem por entregar a sua vida, por nascer de novo. E ali naqueles 50 e poucos inicia-se uma nova história, uma nova fase, um novo tempo. Inicia-se, ó Deus, uma nova caminhada com Cristo. Pai, eu quero realmente agradecer por essa oportunidade, mas no estender dessa palavra, ó Deus, seja ela para as nossas vidas, e que hoje possamos olhar para dentro de nós e ver o que precisa ser mudado. Talvez, ó Pai, pessoas aqui que já desceram as águas do batismo. Isso é muito importante, porque quem crer e for batizado, esse será salvo. Mas o crer é um processo de aceitação diária desse evangelho de transformação. A vida não se encerra espiritualmente no momento que eu batizo. A vida, na verdade, começa num novo tempo, uma nova oportunidade, e agora publicamente reconhecendo que nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Pai, que o coração dos teus filhos aqui nessa manhã sejam corações que sejam voltados ao arrependimento. Alguma coisa, ó Deus, nós precisamos deixar. Algumas coisas nós precisamos abrir mão, porque senão estamos colocando em risco, ó Deus, a vida eterna, a salvação. E não é isso. O evangelho, ele é pregado como o evangelho do arrependimento. Como eu disse, a pregação que Satanás teme não é a qual nós aplaudimos, mas a qual gera em nós uma transformação, um arrependimento genuíno e verdadeiro. Deixando as coisas que para trás ficaram, nós prosseguimos para o alvo,
em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração e diga: Senhor Jesus, nessa manhã eu aceito a tua palavra como verdade para minha vida, e eu decido nessa manhã permitir com que essa semente venha frutificar no meu coração, em nome de Jesus.